Olá, tudo bem? Nosso assunto de hoje é o reino é uma questão de filhos e filhas. Está lá na oração do Pai Nosso, Mateus 6:8, que diz: Pai Nosso que estás no céu. Então, é a relação de filho com pai, de pai com filho. O Eterno criou a terra e deu ao homem o poder de governá-la. Plantou um jardim no Éden, e lá colocou um casal, uma família e uma descendência. Está lá em Gênesis 1, do 28 ao 30. Mas o pecado rompeu o relacionamento entre o homem e Deus. Está lá em Gênesis 3. Então, para recuperar o reino, Deus prometeu a Abraão uma descendência. Em Abraão, Deus levantou uma semente para ser a sua semente no meio da terra. Está lá em Gênesis 12. Da qual vem Davi, Jesus Cristo, e pessoas de toda raça, tribo, língua, nação. São todos enxertados no reino. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo pertencente a Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o reino é uma questão que tem a ver com o desejo do eterno aqui na terra. Está lá em Mateus 6,10, que também continua na oração do Pai Nosso, que diz: Venha o teu reino. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é um apelo à ação aqui e agora. No céu de onde procedemos por soberania e pertencemos por redenção, há projetos, intenções, planos, estratégias e coisas preparadas com antecedência. Elas vêm até nós pela revelação em forma de pensamentos e caminhos, modos de ação. A vontade do Eterno com os seres humanos se manifesta de duas maneiras. A primeira, há uma vontade do homem em que ele pratica por responsabilidade, viver, casar, cuidar da família, estudar, trabalhar, etc. E a segunda, há uma vontade do Eterno que nós temos que respeitar, aceitar e suportar. Ou seja, o cumprimento do propósito dele em nossas vidas. Por exemplo, cumprir o nosso ministério, onde e quando e no tempo determinado por ele. Aceitar o peso e as lutas desse ministério sem murmuração ou queixas inúteis. Sofrer as aflições como Paulo exortou a Timóteo. O reino de Deus é uma questão de semente. De semente de Deus, é lógico. Da sua semente. Então, tem vários textos aqui, eu quero ler dois pelo menos, que diz assim, lá em João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E lá em Gálatas 3, 7 ao 9 e o 14 e 16 diz assim: As promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Não diz as sementes, como se falando de muitos, mas como a de um. E a semente, que é Cristo. Então, o que nós temos que entender com isso? Que essa semente é procurada, resgatada, redimida para ser instruída, treinada e amadurecida no conhecimento do Rei e de seus propósitos e de sua vontade. É uma semente que tem que se mover com a mentalidade de reino, tendo a mentalidade de Cristo, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Portanto, o reino vai exigir de mim e você arrependimento. Está lá em Mateus 4,17 e em Marcos 1,15. Um novo nascimento para ver e entrar no reino. Está lá em João 3, 5 e 6. Renúncia, acompanhamento, submissão e obediência no discipulado. Está lá em Marcos 10, do 13 ao 15, e em Lucas 9, 1 ao 6. Exige revelação para descobrir o que está oculto. Lucas 8, 17. E somente os filhos, os discípulos ou os discípulos filhos têm a revelação e a assumem 100%. Está lá em Mateus 13, 8. Então, o reino de Deus aqui na terra é uma questão de enviados. Deus sempre está enviando os seus servos, os seus embaixadores. Deus está sempre comissionando, dirigindo nossas intenções, nossos propósitos, definindo territórios para que o seu povo enviado para instruí-lo, para educar o seu povo, para ensinar o seu povo. Ele continua com a disposição de encontrar pessoas que produzam frutos. Deus tem um ministério quíntuplo, está lá em Efésios 4, do 11 ao 15, cujo objetivo principal é abençoar os santos para executar o trabalho multiforme do ministério do Eterno em todas as esferas da vida humana. Então, o que pensa o Pai Eterno? Ele pensa: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me o que queres e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Está lá no Salmos 2, do 7 ao 8. Então, Jesus agiu com a mentalidade e atuação de reino.
se reconheceu e se identificou como o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha da revelação do Rei, o reino de Deus, ou seja, o reino manifestado no Filho e nos filhos, o reino de Deus manifestado no Filho e do Filho manifestado nos seus filhos. Então, está lá em João 4:34 que diz: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, Jesus nos imprimiu essa mentalidade. Lá em Lucas 22, do 28 ao 29, ele diz: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6:33. Então, Jesus, quando falou, aproximou-se deles, lá em Mateus 28:18 e do 20, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa foi a maior mensagem que o Senhor deixou para a gente, e que para nós possamos entender em como nós temos que nos mover, de que jeito nós temos que nos mover. Porque ele diz que nós temos que sair, que a autoridade foi dada para ele no céu e na terra, e ele deixou essa autoridade para os seus discípulos, e logicamente nós compartilhamos essa autoridade, e ele diz que nós temos que fazer discípulos em todas as nações da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e guardando tudo que ele tem ordenado. Então, diz que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se ele está para a maior promessa que ele fez aqui, ele está conosco até a consumação dos séculos, nada vai nos alcançar, nada nos vai atingir, nada vai nos afetar se não for com permissão dele. Porque ele imprimiu em nós a sua mentalidade de rei, a sua mentalidade de governo, a mentalidade de reino, de que você está aqui para reinar e não para prestar culto ao homem. Então, o que ele pensa de você é o melhor, ele pensa de você a melhor coisa, o melhor filho, a melhor filha, o melhor servo, o melhor amigo, o melhor de tudo. Ele quer compartilhar contigo a vida dele, a vida celestial, trazendo para participar aqui na Terra. Ele quer mergulhar você no mundo espiritual para que você tenha consciência de que você foi enviado e enviado com uma missão que você tem que cumprir. Uma missão que exige de você, como eu já falei, vou falar de novo, arrependimento, novo nascimento, renúncia, de revelação, e que vai assumir essa revelação 100%. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, porque você tem um chamado, você tem uma semente dentro de você, foi colocado dentro de você a semente divina, você tem o DNA divino, você tem tudo que é de Deus, está dentro de você. Basta você colocar isso para fora, para que as pessoas vejam o propósito de Deus na tua vida, vejam que você tem um propósito, que você tem uma missão a ser cumprida, e essa missão é de alcançar o mundo através da palavra do Eterno. Que você tem que uma questão de realizar o desejo dele aqui na terra, que você tem que realizar o desejo dele como um filho, como na oração Pai Nosso, você está declarando que vai ser filho dele, e você está falando, venha o teu reino. Então o reino dele tem que vir, que eu e você temos uma missão para realizar nessa terra, e essa missão é de expandir o reino dele, de homens e mulheres que tomem o poder, o governo divino nessa terra, que não tenham medo de mostrar a cara e dizer a quem servem, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.